Deixa eu jogar em português. Beber uma aguinha. E deixa eu aumentar aqui a letra. Aí. Locais de nascimento dos primeiros ministros de Israel. Olha só. Tá vendo esse mapa aqui? Tudo na Europa, leste europeu. E alguns aqui. Então, não vou ler a reportagem toda, até para economizarmos o tempo, mas aqui diz, olha só. 14 pessoas trabalharam como primeiro-ministro de Israel. Yigal Allon, apenas 19 dias. E 5 trabalharam em 2 mandatos não consecutivos. Os outros 2 que trabalharam, aí não dá, né? O latido dela fica mais alto que o meu microfone. Vem. Pronto. Vem aqui para todo mundo te ver. Isso aqui. Pronto. Olha só, já sem vergonha. Ih, tirou meu microfone. Peraí. E ela gosta. Alô, pronto. Aqui, vem cá. Então, continuando. 14 pessoas trabalharam como primeiro-ministro de Israel. Yigal Allon, apenas 19 dias. E 5 trabalharam em 2 mandatos não consecutivos. Os outros 2 que trabalharam como primeiros ministros interinos tornaram-se primeiros ministros. A maioria dos primeiros ministros israelenses nasceu fora do país. O Império Russo é o berço de 7 primeiros ministros de Israel. Vou repetir. O Império Russo é o berço de 7 primeiros ministros de Israel. A Revolução Bolchevique foi feita por judeus. A Rússia era um país cristão. O povo amava o czar. E aí os Estados Unidos, juntamente com a Ilha Pirata, financiaram a expedição de 800 homens que se infiltraram na Rússia e causaram a Revolução Bolchevique, todos eles comandados por judeus. Depois que a Rússia se tornou em União Soviética, o primeiro Politburo, ou seja, o primeiro governo, a maioria eram judeus. Eu já mostrei aqui o vídeo, um próprio judeu falando que judaísmo é comunismo. Então, quem defende isso, sem saber, é um comunista por tabela. Então, nós temos, baseado nessa afirmação e conclusão, nós temos vários pastores que se dizem de direita e são comunistas. Por quê? Porque eles apoiam o judaísmo. A coisa é bem complexa. Vou repetir aqui, ó. A maioria, tá aqui, ó. A maioria dos primeiros ministros israelenses nasceu fora do país. O Império Russo é o berço de 7 primeiros ministros de Israel. Tá aqui, ó. Primeiros ministros de Israel. David Ben-Gurion foi o primeiro. Terrorista. Antes de ser primeiro-ministro, explodiu uma agência do próprio banco. Um banco estatal, lá dentro de Jerusalém. E depois se tornou primeiro-ministro. Está aqui, ó. Nasceu em Plonsk, Polônia, na época Império Russo. Moshe Sharet nasceu em Kherson, no Império Russo. Hoje esta cidade está localizada na Ucrânia. Levi Eshkol. E tem mais, hein? Os nomes deles não eram esses aqui, não. Eram outros nomes. Por exemplo, Davi Ben-Gurion não se chamava David, e muito menos Ben-Gurion. Eu tinha um site que mostrava
os nomes deles. Deixa eu ver se está aqui. Bom, depois eu procuro. Levi Eskol nasceu em Oratov, Império Russo. Yigal Alon nasceu em Kfar Tavor, norte de Israel. Primeiro, vai contando aí. Golda Meir, a grande Golda Meir, que criou o Mossad, que depois daquele atentado nos Jogos de Munique, de 72, em que os atletas israelenses foram sacrificados por um grupo terrorista, ela empreendeu uma missão para eliminar um por um dos mandantes daquele ataque terrorista. Golda Meir nasceu em Kiev, Império Russo, agora é a Ucrânia. Yitzhak Rabin nasceu em Jerusalém, Palestina obrigatória. Segundo, vai vendo aí, ó. Menachem Begin nasceu em Brest-Litovsk, no Império Russo. Hoje esta cidade está localizada na Bielorrússia. Yitzhak Shamir nasceu na pequena cidade de Ruzhany, no Império Russo, atual Bielorrússia. Shimon Peres nasceu em Wisniw, Polônia, Império Russo. Agora é a agrocidade Vishnieva, na Bielorrússia. Benjamin Netanyahu, aqui está, nasceu em Tel Aviv, Israel. Na realidade, nasceu na Polônia. Ehud Barak nasceu no kibbutz Mishmar HaSharon, Palestina obrigatória. Terceiro. Ariel Sharon nasceu em Kfar Malal, Palestina obrigatória. Quarto. Ehud Olmert nasceu em Binyamin Givat Adar, Palestina obrigatória. 5. Apenas 5 dos 15, aqui está mostrando somente 13, mas já são 15 que nasceram na Palestina ou no Oriente Médio. O restante veio da Bielorrússia, da Ucrânia, da Polônia e também do Império Russo. Isso é história, não é invenção minha. Isso é história. Eu gostaria de encontrar aqui o site. Esse aqui é a história do pai do Benjamin Netanyahu. Está aqui, ó, Ben-Zion Netanyahu. Está aqui, ó, Ben-Zion. Deixa eu aumentar a letra. Cadê o sinal de mais? Está aqui. Está aqui, ó, Ben-Zion Netanyahu. Vou botar em português. Ben-Zion Netanyahu foi um historiador israelense e autor de história judaica, embora seja mais conhecido como pai de Yoni Netanyahu e Benjamin Netanyahu. Netanyahu, nascido Ben-Zion Mileikolski, então o nome dele não é Netanyahu. O nome do Binyamin ou Bibi não é Netanyahu, o sobrenome. Netanyahu significa um presente de Hashem, segundo eles dizem. O cara era polonês. E o nome verdadeiro do cara era Ben-Zion Mileikolski. Nasceu no dia 25 de março de 1910, falecido em 30 de abril de 2012. Nasceu em Varsóvia, Polônia, e emigrou com sua família para o pré-Estado de Israel em 1920, vivendo em Jaffa, Tel Aviv e Safed, antes de finalmente se estabelecer lá embaixo em Jerusalém. Tá vendo? Eu tenho que achar o link que mostra. Agora, esse daqui é judeu, ó. Deixa eu colocar em português. Já mostrei, isso daqui eu guardo com um carinho tremendo. Putin é judeu. Documentos da biografia do presidente confirmam rumores. E como você sabe, Gustavo, você não lê russo, tá? Tá vendo esse retângulo vermelho? Aqui diz, olha. Tá aqui, ó. O suposto cartão de nacionalidade de Putin mostra que sua mãe é judia. Está destacado com uma caixa vermelha,
onde se lê /ebp. No final do nome dela, que é uma abreviatura da palavra russa para judeu. O Putin, que muita gente depois da entrevista com Tucker Carlson, em que ele revelou muitas coisas, ele falou ali, é verdade, muita gente o elogiou, o está chamando de salvador, de direita, conservador. Deixa eu mostrar aqui o que o rabino que o rabino que controla o Putin, disse aqui numa entrevista. Ele quase não fala, quase não dá entrevistas. Isso aqui, ó, suei para conseguir. Deixa eu mostrar a vocês. Isn't there strong economic ties between Israel and Russia? Actually, it's very, very strong, growing. Bibi Netanyahu was in Moscow 4 times this year, and there are 10 flights every day, Moscow-Tel Aviv, Boeing flights, packed, you can't get a ticket, and a lot of business, and actually politically, Russia and Israel are very, very strong. Everything that's happening in Syria, it's fully coordinated between Israel and Russia. They're on the phone every single day. The Ministry of Defense was in Israel around a month ago. It was an amazing visit and very successful. And there's whatever Russia is doing today in the Middle East is fully in coordination with Israel. Tá vendo? A Rússia chegou para ficar no Oriente Médio em 2015. E esse rabino diz aí que tudo que a Rússia está fazendo no Oriente Médio, portanto na Síria, está em coordenação com Israel. Que tanto o governo russo quanto o governo israelense falam todos os dias via telefone. E que Israel sabe tudo que a Rússia está fazendo lá na Síria, porque o governo russo passa essas informações para Israel. Esse daí é o rabino que controla o Putin. Eu tinha uma foto dele por aqui. Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse rabino aqui. Deixa eu novamente jogar aqui para a tela do computador. Por isso que eu amo esse programa aqui no telefone, que me dá essa versatilidade de usar a tela do telefone e do computador ao mesmo tempo. Deixa eu jogar aqui para vocês verem. Olha aí, é esse rabino aí. Ele controla o Putin. Tá aqui, ó, o presidente russo Vladimir Putin, ao lado do rabino-chefe da Rússia, Berel Lazar, acendeu a menorá em 2017. Olha aqui, ó, o Putin também cercado. Olha aqui, o Putin em Israel. Olha só. Lá naquele templo que o Bozo também assinou o livro. Está aqui, acendendo a menorá. Aqui no Muro das Lamentações. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, não, eu tenho aqui. Olha só. Deixa eu... Cadê? Tá aqui, ó. Putin, que também... Muita gente falou do Milei, que o Milei pediu a construção do terceiro templo. O Putin também pediu a construção do terceiro templo. Eu vou mostrar a vocês aqui. Só um momentinho, pessoal. Que com uma mão aqui, com a baby no colo, fica difícil. Peraí, não tá saindo o áudio, né? Ai, meu pai, é brabo, viu? Peraí, aqui mudou tudo aqui, o som tá saindo aqui no meu ouvido, mas não tá saindo para vocês. Peraí. Pronto. Agora vai sair para vocês aí. Deixa eu trazer aqui novamente.
Tem que fazer a conexão outra vez. Tá vendo? Ele visitou os mesmos lugares que o Bolsonaro visitou, assinou aquele livro também, não tem o vídeo na íntegra, mas todos os primeiros ministros que visitam têm que passar por isso, é como se fosse um protocolo, um procedimento, tem que ir no Muro das Lamentações, que das Lamentações não tem nada, e tampouco é um resquício do Segundo Templo, né? Pelo contrário, aquilo dali foi construído pelos romanos, e tem que fazer tudo isso. E o Putin também pediu a construção do terceiro templo, pessoal. Olha só, aqui, ó. Fazendo um brinde com o rabino que o comanda. E esse rabino, conforme no vídeo que foi tocado, disse que as relações Israel e Rússia são bem fortes e que Israel sabe tudo o que a Rússia está fazendo na Síria porque a Rússia passa informações. Olha só, o presidente russo Vladimir Putin e o rabino-chefe da Rússia, do Rabad Lubavitch, Berel Lazar, brindam. Está aqui, ó. Mas supostamente eles não tomam álcool, né? Mas na hora vale tudo. Na hora vale tudo. É o trio elétrico da Baby do Brasil com a Veveta, né? Na hora vale tudo. Pessoal, tudo isso é um jogo. O caos está sendo planejado, o caos está sendo devidamente, cuidadosamente calculado, porque o Benjamin Netanyahu tem pressa para trazer o Mashiach. Simples assim. Então não se engane pensando que o Vladimir Putin é de direita, é conservador. É mais um boneco, pessoal. Todo e qualquer presidente não passa de um boneco. E quem comanda esse pessoal aqui? Todo e qualquer presidente. Tem gente que fica com raiva de mim porque não tem como contestar esses temas, já que eu não estou falando por mim mesmo ou de mim. Eu estou mostrando que eles mesmos confessam. Então, quando o caos vier e fizerem uso da renda básica universal, o pessoal que adora a Mamon, inclusive, deixe-me abrir aqui esse parênteses bem grande, os próprios pastores irão recomendar às pessoas que aceitem a identidade digital, pensando, não, você não pode deixar de dar o dízimo. Você tem que continuar a dar o dízimo. Você tem que continuar pagando mensalmente o meu curso aqui na internet. E, aliás, somente terá acesso à internet aqueles que se submeterem à identidade digital. Quem não se submeter a isso,
porque assim como eu entende ou entenderá que não estou afirmando, mas que pode ser a marca, então essa pessoa não terá acesso à internet, vai perder o seu emprego, será despejado da sua casa, do seu apartamento, vai ter o seu carro tomado, porque não vai conseguir pagar, e vai se tornar um andarilho. Então vejam que a nossa fé tem que estar totalmente fundamentada na pessoa do Mashiach, do verdadeiro Mashiach. Porque esse pessoal quer trazer o falso. Esse pessoal está trabalhando para criar o caos. É necessário que haja um caos, pessoal. Deixa eu trazer uma outra matéria aqui para vocês. Não vou lê-la toda. Permita-me só encontrar aqui. Não, não é essa daqui não. Olha só a pergunta. Todo mundo pergunta, quem está realmente controlando o Joe Biden? Todo mundo sabe que não é ele quem manda no país. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Porque a nova ordem mundial é impossível de implementar sem criar o caos em massa. Então, a criação do caos é, vamos dizer assim, o ponto-chave. Por que tem que se criar um caos? E ainda que a vida esteja difícil, conforme nós vimos aí no mercado faz o L, ainda que os produtos estejam pela hora da morte, mas ainda assim o brasileiro, que é bem criativo, dá os seus pulinhos e consegue driblar aqui, ali, acolá. Mas com uma crise, com um caos, não tem para onde correr. E depois do caos virá o ordo abical, a ordem através do caos, ou a ordem após o caos. Então é imprescindível o estabelecimento do caos, em todos os aspectos. Caos econômico, bancário, social, familiar, caos nas instituições, no governo, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, caos elétrico, energético, tudo. Tem que trazer tudo abaixo, bum, tem que cair tudo. Esse é o Great Reset. Reset significa reiniciar. Para se reiniciar, tem que derrubar tudo, toda a estrutura do passado, toda a estrutura que as pessoas já se acostumaram a viver há anos. Essa estrutura tem que ser destruída para que seja implantada uma nova estrutura. E quem está por trás disso não é o Klaus Schwab. Klaus Schwab é apenas um que dá ordens, mas tem outros acima dele que dizem o que ele tem que fazer e ele simplesmente obedece, como George Soros também. E esse pessoal manda nos presidentes. Por isso eu volto a repetir aqui, se o Trump for reeleito, é porque ele beijou o anel da elite, da cabal, do deep state. Ele se vendeu. Então não pense que com o Donald Trump a coisa será diferente. Pelo contrário, não será. Pelo contrário.
E como está escrito no livro do profeta Zacarias, esse pessoal tem pressa. E quando eu me refiro a esse pessoal, eu me refiro ao pessoal de preto e branco, né? Black and white people. Eles têm pressa na manifestação do seu Messias, porque eles pensam que com a chegada do Messias que eles estão aguardando, eles vão dominar o mundo. O sionismo, que para muitos é o nacionalismo judaico, na verdade não é, porque o seu criador, Theodor Herzl, era um comunista. Olha o que ele diz aí. Ó. As lojas, eu vou traduzir para vocês, esse era Theodor Herzl, o pai, o criador do sionismo. Hoje em Israel existem 7 tipos de sionismo. Sionismo político, sionismo religioso, e mais 5. Então, olha o que ele diz aí. As lojas maçônicas estão estabelecidas em todo o mundo para ajudar-nos. Quem é esse nos? Ou ajudar a quem? A nós, sionistas, a conseguirmos a nossa independência. Olha o que o pai do sionismo disse. As lojas maçônicas, aí está, vocês podem ver, Masonic lodges are established all over the world to help us achieve our independence. As lojas maçônicas estão estabelecidas em todo o mundo para ajudar-nos a conseguir, a lograr, a obter a nossa independência. Aí ele continua. Those pigs, the non-Jewish Masons, will never understand the final objects of Masonry. Traduzindo, esses porcos, os maçons não judeus, portanto, Goim, nunca entenderão os objetivos finais da maçonaria. Aí, ó, Theodor Herzl, 1897, Switzerland, ou seja, Suíça. O criador, o pai do sionismo. Ele disse isso. E anos depois, alguém pode fazer a conta para mim, porque aqui, ó, tô com ela, não dá para... Alguém pode me dizer, fazer a seguinte conta. 2024 menos 1897. São quantos anos, por favor? Me ajudem aí nessa matemática. Por favor. 2024 menos 1897. Quanto dá? Alguém pode colocar aí? Por favor. Por gentileza, alguém pode colocar aí o resultado? 2024 menos 1897. 127. Muito obrigado, pesquisador Carlos. Então, veja bem, ele disse isso em 1897. 127 anos depois, portanto, mais de um século, John Kerry, Skull and Bones, Ossos e Caveira, que tem a caveira com 2 ossos formando um X e o número 322. Sabe o que significa o número 322? Significa isso aqui, ó. Deixa eu vou pegar aqui a minha Bíblia e mostrar a vocês. Opa, pronto. Está aqui. Gênesis 3:22. Esse é o significado da simbologia do Skull and Bones, ou ossos e caveiras. Está escrito assim. Então disse Yahweh, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim
que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. Então, a simbologia, com uma caveira, dois ossos formando um X, e embaixo o número 322, que é justamente essa passagem, Gênesis 3:22, significa o seguinte, que o homem tornou-se conhecedor do bem e do mal, ou seja, o conhecimento proibido. E de onde vem esse conhecimento proibido? Da Cabalá, que andam pregando por aí como se evangelho fosse. Então, 127 anos depois, John Kerry, que está na administração Biden como ministro do Meio Ambiente, ele falou isso aqui esse ano lá no Fórum Econômico Mundial. It's absolutely critical that we accelerate. I am convinced beyond any doubt that because of the decisions being made in the marketplace now, because, I mean, you know as well as I do, even if, I don't want this, obviously, but if you wound up with a different president who was opposed to climate crisis, I got news for you. No one politician anywhere in the world can undo what is happening now. The marketplace is doing this. And the only issue for all of us is not whether or not we can get or will get to a low-carbon, no-carbon economy globally. We will. The only question is, will we get there in time to meet the challenge of the scientists in order to avoid the worst consequences of this crisis? That is what is at stake. So I really look forward to hearing from our folks today who are going to lay out to everybody here the ways in which all can participate in this transformation. It's the biggest transformation in the economies of the world in all of human history. It's also the greatest business set of opportunities that we've ever known in all of human history. And smart people are seeing that opportunity, and I think it's going to be the job creator and the energizer of our economies that are going to really transform the world over the course of these next months and years. Olha o que ele disse. Ele já começa a falar dele, claro que esse é um trecho que eu peguei, mas ele começa dizendo o seguinte: é importante que aceleremos. E outra coisa que ele fala é muito importante, que ainda que entre um outro presidente, no caso dos Estados Unidos, que seja contra essa agenda climática, esse novo presidente, numa clara referência ao Trump, que todos estão esperando, o povo está esperando, que o Trump será reeleito. Então, ainda que esse novo presidente tente desfazer tudo que já foi feito, ele não conseguirá. Não conseguirá. E o pudim de cachaça está se metendo de cheio nessa agenda. Por isso, a obrigação do novo suco de genipapo com graviola, que os pais terão que dar para os filhos, e até sem o consentimento dos pais. Ainda corre esse risco de você avisar a escola, deixar a escola saber da sua opinião sobre esse novo suco de genipapo, mas a escola decidir por você e sem que você saiba dar o suco ao seu filho. Por isso que eles estão acelerando. A gente riu muito aí com o mercado faz o L, mas tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um porquê. O caos tem que ser trazido, pessoal. Tem que ser trazido. Olha só, eu vou passar um pouquinho de 2 horas. Normalmente eu procuro deixar as lives em 2 horas, 2 horas e 15, mas hoje eu vou passar um pouquinho. Vocês se importam? Não, né? Amanhã você vai estar em casa. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos aqui, olha só.